Oi, pessoal. Então é o seguinte, ó. Eu vou dar continuidade aí na apostila, tá? Com vocês. Então é o seguinte, ó. A gente vai lá pra página 18, perdão. Página 18 aí da apostila, tá? Que a gente entra na unidade 2 da apostila, tá? Que tá falando sobre o corpo humano, human body, tá? Então, assim, ó, aqui já começa lá, né, escrito, tá lá, human body, e aí embaixo tem algumas questões aí pra você dar uma refletida, tá? E aí tá perguntando assim, ó, você se interessa por novidades ou projetos científicos? Essas perguntas estão em português, tá? Então dá uma olhadinha aí. Acompanha aí comigo, página 18, tá? Você já visitou alguma exposição em um museu, centro de eventos ou outro lugar? E aí tem também item 3. Que cuidados você tem com o seu corpo e a sua saúde? Bom, nesse momento, né, a gente já sabe, né, a importância aí de ficar em casa e lavar as mãos. Então, esse é um bom momento para vocês refletirem sobre isso aí, tá? Que é o que tá pedindo aqui nessa unidade 2, tá? Então, assim, essa unidade vai falar muito sobre o corpo humano, tá bom? Então, assim, ó, seguindo aí na página 19, vamos ver aqui. Aí tá assim, ó. Tem alguns itens para você discutir. Então, assim, nesse momento a gente não tá na sala de aula presencialmente, mas a gente consegue dar uma refletida e vocês podem escrever, tá? Aí na página 19, o item 1, o exercício 1A, tá falando assim, ó. Tá perguntando em português também, tá? Então, ó, em que lugares acontecem exposições na sua cidade? Aí depois, letra B. Que temas essas exposições costumam abordar? Depois, no item C. Você costuma visitar exposições? De que tipo? Aí tem aí no D. Você conhece alguma exposição sobre ciência? Qual? Tá? Então, assim, a gente sabe que na nossa cidade sempre tem exposição sobre ciência, né? Vocês muitos já foram em alguns lugares, tem lugares bem bacanas aqui na cidade. Um exemplo é o Museu Catavento, né? E seguindo aí, ó, tem no item 2, tá? Tá falando assim, esse exercício 1 é para vocês escreverem aí do ladinho. Não tem o espaço, mas vocês escrevam aí pequenininho do ladinho. Respostinha curta, tá bom? Depois, exercício 2, tá falando assim, ó. Look at the title of the test and the photo below. What do you think the test is about? Então, ó, tá perguntando. Olha o título do texto, tá? E a foto abaixo. E aí tá falando assim, o que você acha que esse texto aí de baixo é sobre o quê? Então, assim, de acordo com o título, então, ó, o título do texto, Boris the Exhibition, tá? Então, o título do texto já tá mostrando aí, mais ou menos o que tá falando, né? Então, você dá uma refletida aí, tá? Bom, aí tá pedindo no... tá. E aí tá perguntando o que você acha que é sobre o quê? Então, vocês vão ler e vão verificar, tá? Seguindo, tem aqui o próprio texto em si, que tá nos mostrando aí, ó, Boris the Exhibition. E aí tem aqui Boris the Exhibition. Então, assim, é uma exposição, tá? Essa exposição eu lembro que ela esteve aqui no Brasil e ela realmente esteve aqui e acho que 2 anos atrás, se eu não me engano, no Shopping Aricanduva teve essa exposição, essa mesmo que tá aí no livro, essa mesmo. Então, eu não cheguei aí, mas eu vi os reclames dela lá no Shopping Aricanduva. E assim, parece ser bem legal, né? Vocês vão ler o texto que tá aqui, tá? E depois vai responder. Tem algumas questões aí, tá? Então, aí tá perguntando, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tô aqui com o computador aberto. Então, ó, vamos ler o texto aqui, ó.
offers an intimate and informative view into the human body using an innovative preservation process. The exhibition allows visitors to see the human body's inner beauty in educational and inspiring ways. Our exhibitions have over 200 actual human. Deixa eu descer aqui, peraí. Actual human body and specimen. Peraí que eu não tô conseguindo aqui. Continuando aí, ó. Visitors to see the human body's inner beauty in educational and awe-inspiring ways. Our exhibition have over 200 actual human bodies and specimens meticulously dissected and respectfully displayed, offering an unprecedented and really unique view into the amazing body. Pergunta: What's the exhibition about? Essa exibição é sobre o quê? Você vai responder aí em inglês. Pergunta B: How many pieces are exhibited? Tá? Quantas peças estão sendo exibidas aí nessa exposição? Pergunta C: What's the specimen condition? Em que condições que essas peças estão sendo exibidas, tá? Bom, seguindo aqui, tem a página respondendo isso, tá? Vocês vão responder tudo em inglês. Respondendo isso aí, tem aqui a parte do Simple Present na página 20. Então, esse é um item que a gente viu no final do ano passado, então eu vou retomar aqui com vocês, tá? Eu até fiz uma lozinha aqui pra vocês verem, relembrarem aí, tá? Então, assim, eu vou relembrar aqui e depois eu passo para os exercícios, tá? Então, olha só. Simple Present, a parte afirmativa, tá? Que tá pedindo aí na página 20. Então, ficou he. Eu uso Simple Present na parte afirmativa para 3 pessoas. Então, a terceira pessoa do singular, que é he, she e it, tá? He, she, it. Eu uso para essas 3 pessoas. Então, verbos terminados em SS, SH, CH, X e O, eu vou acrescentar ES, tá? Então, por exemplo, watch, que é o verbo assistir. Então, vou acrescentar o ES, vai virar watches, tá? Lembrando que eu só uso isso para he, she e it, tá? Seguindo aqui, deixa eu tirar aqui um esqueminha para vocês. Ó, aí entra já, ó, verbos terminados com Y, tá? Terminou com Y. Se antes do Y tiver uma consoante, tiro o Y e coloco IES, que é o caso do study. Então, vai virar studies, tá? Que é o caso do studies. Bom, depois na regra 3, a gente mostra aqui que são os verbos terminados com Y, mas tem vogal antes deles. Se terminou com Y, mas tem vogal, eu só coloco S, tá? Só coloco S, que é o caso do play, tá? Play, antes do Y tem a vogal A, né? Então, só acrescento S. Seguindo aí na regra 4, então, também, se nenhuma dessas regras aí que eu falei funcionarem, então eu vou olhar. Não terminou com SS, CH, com Y, com X, com O, não terminou com nada disso, eu vou lá e coloco S no finzinho do verbo, tá? Para finalizar o verbo. Regra 5, verbo have vira has, tá? Então, lembrando, Simple Present, para essas 3 pessoas, eu uso essas 5 regras, tá? A parte do Simple Present, o que acontece? O Simple Present a gente usa para falar sobre rotina, tá? Algo que a gente faz diariamente. Então, se eu estiver conhecendo uma pessoa, eu quero saber o que ela faz.
Enfim, eu vou usar o simple present, tá bom? Então é isso, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nos exercícios da página 20. Eu vou explicar um exercício por exercício, tá? Pra vocês. Aí vocês vão fazer em casa e depois vai me mandar a foto, tá bom? Ó, primeiro exercício aí tá pedindo read again this sentence for the test and circle the subject, the verbs in bold. Então, ó, você vai ler de novo essas sentenças que tá aí pedindo. Lê, tem aí A e B. Tem duas sentenças, A e B, que estavam no texto. Vai circular o subject. O que é o subject? Sujeito. Lembra que eu falei semana passada? O que era sujeito, o que era objeto em inglês, né? Subject e object. Então, dá uma olhadinha aí na 1, você vai circular o sujeito, subject. Exercício 2. Tem aqui, now choose the best option to complete the sentence. Então, tem duas palavrinhas, em cada sentença aí, tem duas palavrinhas em negrito. Então, você vai circular uma delas que for correta, tá? Você vai circular uma delas que vão ser corretas. Então, lê a frase inteira, vai ter sempre, pode ser que tenha mais de uma, tá? Em negrito aí. Tem barra, mais uma, barra, mais uma. Nessas frases, você vai circular, de acordo com o Simple Present, você vai circular completar a sentença aí de acordo com o que tá pedindo. Então, eu vou dar só um exemplo. Ó. Na letra A, tá assim, ó. A melhor opção para completar. Então, the exhibition is. The exhibition, o título do texto, é plural ou singular? O que vocês acham? Você vai circular o quê? Singular ou plural? Vê aí, tá? Seguindo na mesma linha aí, ó. Exercício 2A. These words can be replaced by... Então, essa palavra, ela tá se referindo a qual pronome? Então, você vai olhar lá. Então, na letra A, vai ficar assim. The exhibition is a singular. Vai circular o singular. E depois, these words can be replaced by... Então, essas palavras estão se remetendo a quem? Tá se referindo ao it. Porque the exhibition é it. Singular, it. E é isso. Aí tem a B e a C para vocês responderem. Tá? Seguindo aqui, depois, continuando aqui, ó. Aí tem as regrinhas, tem um quadro aí explicando as regrinhas que eu acabei de explicar aqui. Tá? Então, ó, depois embaixo no Your Turn, página 20, tem choose the best option to complete the sentence. Então, tem aí as várias frases e os verbos. Então, tem verbo com regra, verbo sem regra. E aí você vai olhar. Olha aí direitinho. Quem é o sujeito para você circular a opção correta? Lembrando que eu só uso as regras do Simple Present. Essas 5 regras aí eu uso para he, she e it. Se eu ver que essas frases estão falando sobre he, she ou it, eu vou usar a regra, tá? Exercício 2. Completar sentenças com os verbos que estão dados aí. Você vai olhar também, olha os verbos, encaixa na frase correta e depois disso você vai ver se vai entrar com a regra do Simple Present ou não, tá? Então, vai colocar lá. Você vai ler a frase inteira. Vai ver, tá se referindo a quem? Tá, qual verbo que vai encaixar aqui? Por exemplo, é o teach. Tá? Ou, sei lá, work. Então, você vai olhar lá. Tá, mas vai a regra ou não? Uma dessas 5 regras. É isso que você vai ver. Depois tem exercício 3. O exercício 3 tá assim, ó. Write in the sentence in the simple present with the words in each item. Use the correct verb forms, tá? Então, assim, ó.
escrever as sentenças com simple present, com as palavras que estão sendo dadas aí, tá? Então, você vai colocar regra ou não, tá? Então, olha aí direitinho para escrever a frase corretamente. Se referir a he, she ou it, você vai colocar regra no verbo aí nessa frase, tá? Então, tem aqui, ó, na letra 3, no exercício 3, tá assim. Language study my sister 3. Então, ficou. Eu vou formular essa frase e vocês vão formular todas as outras, tá? B, C, D, E, as que tiverem aí vocês vão formular sozinhos. Então, olha só, tá aqui. Language study my sister e 3. São algumas palavrinhas aí. Então, a gente vai organizar isso aí. Então, vai ficar assim. My sister, minha irmã, no caso. Então, não é ela? Então, ficou my sister studies, vai colocar o IES lá no study, 3 languages. Minha irmã estuda 3 línguas. Se eu tô me referindo à minha irmã, singular, que é ela, vou usar a regra, tá? Uma dessas 5 regras, tá bom? Então é isso, gente. Por enquanto, hoje eu só vou até a página 20, tá bom?